Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia. Como sempre, recheadaço aí de informações. Antes de começar a trazer as notícias, ó, dedão no like aí que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E ó, tá chegando o jogo do Vascão, a bola vai rolar amanhã. Amanhã tem Vasco e Criciúma, tem Ituano e Sampaio Corrêa. Temos também Londrina e Sport, vários jogos bons aí pra tu fazer uma apostinha. Eu super te recomendo, ó, Bet7k. Primeiro depósito, eles dobram o valor, limite máximo de bônus no primeiro depósito até R$ 1.200, indicando um amigo que você ganha então para poder apostar. E você também agora tem um cash out. Você pode encerrar os jogos antes, ou melhor, pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. O presidente do Sport, Yuri Romão, deu uma entrevista à Rádio Clube de Pernambuco, falando sobre a situação do Raniel, sobre a punição do Sport e também o episódio envolvendo o Raniel com a torcida do Sport de uma maneira geral. E ele está acusando o Vasco de ter feito tudo isso de forma premeditada. Aí não, né, Yuri Romão? Aí você está abusando também da paciência da gente. Mas vamos tópico por tópico sobre a punição ao Luiz Henrique e também ao Raniel, que pegaram suspensão de 30 dias aí até irem ser julgados novamente ou 2 partidas. O presidente do Sport disse o seguinte: na realidade não são 2 jogos, né? É um jogo só, porque uma suspensão eles já iriam cumprir porque foram expulsos. Eles ganharam apenas um jogo a mais. Na minha ótica, porque também não sou o pai da matéria, mas na minha ótica a punição foi só cortina de fumaça. E não dizerem que não puniram o Vasco. Mas na nossa defesa, a gente também vai citar isso aí. Agora sobre a situação envolvendo o Raniel e a torcida do Sport. O Raniel alega de ter comemorado daquela maneira bem efusiva para a torcida do Sport, foi porque eles estavam xingando ele de drogado, noiado, traficante durante toda a partida. Eu trouxe para vocês uma nota aqui no canal, depois do jogo, da própria torcida organizada do Sport, a maior deles, xingando o Raniel dessas coisas que eu acabei de mencionar. E aí o Yuri Romão disse o seguinte: não justifica. Eu queria saber qual é o atleta ou a equipe que vai para um outro estado em que a torcida não xinga ou não diz palavras mais duras. Eu sempre acompanho a equipe do Sport fora do nosso estado e a gente ouve tudo quanto é tipo de impropério. E eu não vejo a nossa equipe partindo para xingar a torcida adversária ou para provocar. Nós fizemos um gol em cima do Vasco. Você viu o nosso atleta provocar a torcida do Vasco? Não, foi comemorar com a nossa torcida. E aí, para finalizar, o presidente Yuri Romão acusa o Vasco de ter feito isso de forma premeditada. Que até então as 2 respostas anteriores dele, beleza, mas essa aqui eu achei que ele passou do ponto. Com relação a essa questão do Vasco, é super premeditado para mim. Acho que dentro da própria gestão já vem dela para que ajam dessa forma. E há relatos de funcionários nossos de que alguns atletas, quando correram para o túnel, eles já diziam: vão para a gente não voltar mais, vão para a gente não voltar mais. Enfim, mas a gente não tem como provar isso aqui. Paciência, mas a gente vai se defender e vai tentar. Bom, o presidente do Sport alega que os jogadores do Vasco já correram para o vestiário de forma premeditada, já dizendo que não iriam voltar. Ele disse que não tem como provar isso aí, mas na visão dele era uma ação premeditada. Beleza? Vamos virar a chavinha agora que vamos falar brevemente da Força Jovem. A Força Jovem já colocou uma faixa lá em São Januário. Estou deixando passando a imagem para vocês aí. A publicação, inclusive, são dos companheiros Nilson Almirante. A Força Jovem estará presente nesse jogo contra o Criciúma, voltando após uma punição de quase 10 anos fora dos estádios. Beleza? Agora vamos trazer uma informação aqui meia chata, né? Meia ruim. Faleceu um grande benemérito do Vasco, o Dr. Olavo Monteiro de Carvalho, que participou de momentos importantes da história do Vasco. Eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco, decretando luto de 3 dias. Ele faleceu aos 80 anos de idade. E personalidades importantes do Vasco aí, desejando aí solidariedade à família pelo ocorrido. Nota oficial do Vasco.
O presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, decretou luto oficial de 3 dias em memória ao vascaíno apaixonado, mecenas e grande benemérito Olavo Monteiro de Carvalho, que faleceu ontem no Rio de Janeiro. Olavo era sócio do clube desde os 3 meses de idade, levado por seu pai, Alberto Monteiro de Carvalho. Foi feito sócio grande de benemérito e, por isso, membro nato do Conselho Deliberativo e do Conselho de Beneméritos. Olavo foi o primeiro vice-presidente geral do clube na gestão de Alberto Pires Ribeiro entre 1980 e 1982. Em 1997, foi candidato derrotado ao mesmo cargo, primeiro vice-presidente geral na chapa Oposição Unida, liderada pelo atual presidente Jorge Salgado, de quem era amigo há 50 anos. Foi eleito presidente da Assembleia Geral por 2 oportunidades seguidas, o triênio de 2008 e 2011, com a chapa Por Amor ao Vasco, e o triênio de 2011 e também 2014, com a chapa O Sentimento Tem que Continuar, participando e apoiando a gestão do presidente Roberto Dinamite. No último pleito, apoiou o candidato Jorge Salgado à presidência do clube em 2020. Ao longo de toda a sua vida, Olavo participou da sua vida social do clube e apoiou o Vasco financeiramente e institucionalmente, sempre que foi chamado. Uma perda inestimável para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a nota do Vasco, se sensibilizando e decretando luto de 3 dias aí, pela morte do seu grande benemérito. Agora eu vou para outras figuras do Vasco. Danilo Bento, que é o vice-presidente de comunicação do Vasco, disse o seguinte em seu Twitter: que Deus abençoe e conforte a família e amigos do grande benemérito Olavo Monteiro de Carvalho. Olavo era um dos grandes do Vasco e uma figura de respeito, quer por anos e anos contribuindo e ajudou muito com o clube. Fica o agradecimento pelos serviços prestados. Fausto Mussa, um nome que divide muito aí opiniões dentro do Vasco. E era presidente da Assembleia Geral na eleição passada, ao qual o Jorge Salgado venceu o pleito aí na eleição do dia 14. Do dia 7 teve aquele problema todo e foi anulado, ao qual o Levin tinha vencido. Fausto Mussa: hoje o Vasco perde o grande vascaíno Olavo Monteiro de Carvalho, sempre disposto a ajudar o Vasco. Esse sim mereceu o título de grande benemérito por tudo que fez ao nosso Vasco da Gama. Descanse em paz, meu amigo. Temos agora aqui mais alguns depoimentos e assim eu encerro aqui, ó. Otto de Carvalho, hoje atual presidente da Assembleia Geral do Vasco. Meus sentimentos e que Deus possa confortar a todos os familiares e amigos do grande benemérito e ex-presidente da Assembleia Geral do Vasco, Olavo Monteiro de Carvalho. Descanse em paz. E agora o presidente Jorge Salgado também fez um tweet e era muito amigo dele, aí 50 anos de amizade. Com muita tristeza recebemos hoje a notícia do falecimento do querido amigo e grande benemérito Olavo Monteiro de Carvalho. Olavo sempre foi um apaixonado pelo Vasco e pelo Rio de Janeiro. Por diversas vezes colaborou com a administração do clube. Para finalizar, eu vou deixar com vocês aqui um depoimento também do Júlio Brandt. O Júlio Brandt, deixa eu pegar o Instagram dele aqui. Muito sentido com a partida do vascaíno, carioca apaixonado e figura humana única, o grande benemérito Olavo Monteiro de Carvalho. Foi o primeiro dos ícones da política vascaína a apoiar a minha candidatura. Obrigado pela confiança, vai com Deus. O Vasco e o Rio de Janeiro sentirão a sua falta. Olha, eu acompanho o Vasco cobrindo, né, jornalisticamente aí, trazendo informações desde agosto de 2019. Fizemos 3 anos, aí tem 2 meses. Já faleceram nesse período outros beneméritos ou grandes beneméritos do Vasco. E nenhum eu vi uma comoção tão grande assim de tantas pessoas falando a respeito dele, desejando aí solidariedade à família, os pêsames e falando da pessoa ao qual ele foi. Era um nome que eu ouvia muito falar, nunca tive presencialmente, nunca troquei 2 palavras, né? Mas assim, tenho escutado muita gente falando bem dele. Que Deus abençoe a família dele nesse momento aí de tristeza, né? Independente de opção política, de gostar ou não gostar. Acho que ninguém deseja, né, o falecimento de ninguém aí. Que Deus abençoe a família dele. Para finalizar, o nosso goleiro Thiago Rodrigues fez aniversário ontem e o Vasco lhe desejou feliz aniversário. E uma informação importante:
o nosso volante Marlon Gomes, após o protocolo de um choque, de uma concussão cerebral, ele fica afastado alguns dias sem treinar no grupo, mas já voltou a treinar normalmente ontem com o grupo no CT Moacir Barbosa. Então não vai ser problema e poderá atuar normalmente contra o Criciúma amanhã. Então quem estava preocupado com a situação do Marlon Gomes, graças a Deus, tá tudo bem com o nosso cria. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta abaixo, tamo junto. Valeu, fui.